Em meio a diversos problemas, eu sempre vejo o torcedor do Chelsea culpando os jogadores e o treinador. Mas eles esquecem de quem os colocou lá. E sim, a direção do Chelsea tem que ser bastante criticada. E hoje eu vou te explicar o porquê que Robert Sanchez e Nicolas Jackson são titulares do nosso time e porquê que ele é treinado por Enzo Maresca, cara. Hoje eu vou mostrar esse ponto aqui pra vocês e explicar a diferença entre Todd Boehly e companhia, como o dono do Chelsea, e Roman Abramovich. Explicar pra vocês o porquê que as coisas estão do jeito que estão. Essa é a proposta do vídeo de hoje, espero que vocês gostem. Pra quem caiu aqui de paraquedas no canal e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador do canal, seja muito bem-vindo ao Plano Blues. Sim, o Chelsea tinha acabado de ser campeão da Champions League, o Chelsea estava em um momento maravilhoso, com um treinador revolucionário que muita gente não acreditava, mas eu particularmente acompanho ele há muitos anos e eu já sabia que ele era muito bom. Então aquele título de Tuchel não foi uma surpresa pra mim e a gente estava super encaminhado para um Chelsea extremamente vitorioso por anos, com o treinador certo, cara certa pro projeto. O que acaba por acontecer é o problema, né, que rolou com Roman Abramovich. Ele teve que vender o clube e quem compra o clube são donos americanos, cara. E sempre que rola um dono americano, a gente sempre tem aquele pé atrás, porque na maior parte do tempo, esses caras não entendem nada de futebol. E de fato, ficou muito claro por várias declarações que a gente viu na mídia que os donos do Chelsea não entendiam muito de futebol, né? Eles entendem de outras questões, como gerir uma empresa e tudo mais. Não vou entrar muito nesse detalhe aqui. Particularmente, eu sinto vergonha de quem defende o tal do Todd Boehly ou os donos do Chelsea, porque eles são bilionários, eles têm dinheiro. Eu acho isso extremamente fútil. Isso é de um nível baixíssimo. A pessoa como ser humano, né, defender alguém só porque a pessoa tem dinheiro, se identificar com um bilionário sendo que você mal tem dinheiro, sabe? Eu acho isso patético, por sinal. Note que eu não tô sendo contra bilionários, pra quem vem com esse argumento. Não estou sendo nada disso, não tô culpando o cara por ter dinheiro, mas sim dizendo que a pessoa que só gosta da pessoa por ter dinheiro e não necessariamente pelos negócios que a pessoa faz, a pessoa é patética. Então esse é o tipo de defensor que a gente tem aí desses novos donos. E de fato, o que eles fizeram, né, desde que eles chegaram? Eles tinham uma ideia de projeto de contratar jovens pra valorizar. Pelo que eu sei, já era uma ideia que ele tinha aplicado em outros esportes, né? E é muito comum desse tipo de dono fazer isso, uma ideia pensando na valorização dos jogadores. Se você encarar os jogadores, por exemplo, como se eles fossem ativos financeiros, né? Como se eles fossem jogadores que vão valorizar a longo prazo. Há muito tempo aqui nesse canal eu venho falando isso. Tem gente que discorda, que usa seus argumentos aí pra falar contra e dizer que não, eles não estão fazendo isso. Só que de fato, na prática, nas últimas janelas, o que você nota é a contratação massiva de um monte de jovens que nem sequer vão jogar no Chelsea e que estão sendo contratados pela direção do clube. São jovens que, evidentemente, pela idade, você sabe que ele tá comprando pra ele se desenvolver, valorizar e vender mais caro do que o que eles pagaram. Então, de fato, há esse objetivo dentro do projeto do Chelsea. E tem alguns argumentos que você pode utilizar, como o caso de Caicedo e Enzo Fernandes, pra dizer que não. Mais pra frente eu vou explicar, inclusive, esse caso aí pra vocês. Agora vamos continuar. Eles não sabiam como fazer, inicialmente, da melhor maneira possível esse projeto. E eu diria que hoje eles também não sabem, pra ser bastante sincero. O que eu noto é que, inicialmente, eles não sabiam precificar os jogadores. Por isso, a contratação de Wesley Fofana, que era um jogador que se lesionava bastante, que era muito promissor e realmente podia atingir a elite do futebol, mas quando você olha pro histórico de lesão, você sabe que ele não valeu o que ele custou. Sim, tudo isso conta pro valor do jogador, pro que você vai pagar pra ele. O salário também não estava ajustado ainda, eles não tinham esse ajuste todo. Então, houve vários erros no começo desse projeto. Erros que é normal, você acabou de adquirir o time, você não sabe exatamente como faz. A direção ainda não estava formada, né? Faltava a galera pra fazer parte deles. Inclusive, Tuchel teve que trabalhar ali nas contratações, mais do que o que ele deveria. Inclusive, a reclamação dele nesse sentido, né? Que ele não serve muito pra esse papel. E, de fato, e aqui tentando explicar aqui esse ponto, né? O que acontece na maior parte do tempo é o treinador falar, eu quero um jogador dessa característica, e aí tem a direção do clube que entende do mercado e vai atrás do jogador. Em algumas exceções, bem poucas mesmo, tem aquele caso, por exemplo, que rola com o Pep Guardiola, que ele chega e fala, ó, eu quero fulano de tal no meu time. E aí os caras falam, tá, vamos atender seu pedido, reizinho. E aí vão lá e dão um jogador que ele pede, entendeu? Mas na maior parte do tempo, não. Na maior parte do tempo, o cara só pede a característica. Ah, eu quero um ponta driblador que joga em velocidade. Ah, eu quero um lateral defensivo. Aí os caras vão lá e dão o jogador ao treinador. No caso de Tuchel, rolou um pouco disso, né, no começo, porque ele teve que participar um pouco mais do que ele deveria dentro das contratações e tudo mais. Inclusive é um argumento que a galera usa pra dizer que ele contratou jogadores ruins, sendo que de fato é uma forçação de barra, cara. Ele queria outro tipo de jogador, não conseguiu, aí acabou com um cara e aí depois ele nem desenvolveu o cara e aí já tava lá. Então de fato foi o que acabou rolando. Inicialmente esse projeto tava uma bagunça, cara, de fato. Quando você olha pra todos esses períodos aí que rolaram, tava bem bagunçado. A direção queria fazer uma coisa, mas não sabia como fazer. E aí com vários erros em várias janelas, nomes como Mudryk, por exemplo, que foi um erro bizarro e
muitos outros. Aí eles conseguem ajeitar as coisas, chega a nova direção, que já tem um plano, um papel para cada jogador, que já sabe precificar e achar os jogadores da maneira correta. E aí as coisas se estabilizam e começa a rodar o projeto como ele roda hoje. Então a ideia do projeto do Chelsea vem muito na casa de contratar muitos jogadores por valores razoáveis, onde o jogador, com o passar do tempo, pode se valorizar e valer mais que esse valor que você pagou nele, ou também não desvalorizar porque ele é muito jovem, né? Outra coisa muito importante desse projeto, não ter a desvalorização do jogador. Então você olha pra um projeto que é focado em grana, cara, em fazer dinheiro. E aí vai ter gente que vai falar, não, cara, ele tá fazendo dinheiro porque ele vai vender o clube. E meu amigo, isso é a coisa mais óbvia do mundo, eu nem preciso adicionar. Quando eu falo nesses vídeos sobre o projeto do Chelsea, eu estou falando sobre o que eles estão fazendo hoje, e não sobre o que vai acontecer no futuro. É óbvio que em algum momento ele vai vender, cara. O cara não se importa tanto com futebol em campo. É óbvio que em algum momento ele vai vender o Chelsea mais caro do que o que ele pagou. Eu não preciso nem argumentar isso. É óbvio que o que tá acontecendo é isso aí. Só que é claro que ele vai ganhar dinheiro com a estrutura de vendas de jogadores. E é um objetivo do projeto dele, cara. Contratando de mão cheia esses jogadores, em vez de investir em um jogador de uma vez só, investir o dinheiro de um jogador em 3 jogadores mais fracos, mas que vão valorizar, ele alimenta esse projeto. E aqui eu vou usar um argumento, né, pra a galera que vai vir discordar, tudo bem. Nós temos ali Victor Osimhen, por exemplo. Você teria que pagar de salário pra ele na casa dos 15 milhões no mínimo de salário, e você teria que desembolsar uma grana muito forte na multa. Agora imagine esse valor dividido por 3 jogadores. Vamos lá. Mark Gill, David Washington e Nicolas Jackson. Se você contar o salário dos 3 juntos e o que foi gasto em transferência, não dá o que o Osimhen ia custar. Agora, tem como esses jogadores valerem menos do que o que eles chegaram no Chelsea? Não. Então é um lucro garantido a longo prazo. Só que agora, estamos competitivos com camisa 9? A gente tem camisa 9 pra temporada? Não. A gente tem um camisa 9 pra temporada? Eu pergunto a você. Não temos, ok? O nosso camisa 9 é um palhaço. É um cara que é horrível. O nosso camisa 9 não tem nível pra ser titular do Chelsea, mas ele tá lá. Por que ele tá lá? Porque ele vai valorizar. Não importa o que acontecer, ele vai valorizar, cara. Você começou a entender como funciona a estrutura desse projeto? Por isso que tem tanto jovem. Porque você divide o que você gastaria em um jogador grande em vários jogadores. Muita gente diz que isso é maravilhoso. Na verdade, isso cria problemas muito grandes no tratamento humano, cara, porque tem jogador que vai querer jogar, ninguém vai querer ser banco de reserva, cara. O cara vai querer jogar. João Félix agora tá indo pro Milan por causa disso. A gente tem o caso de Nkunku que também não joga, e realmente, do ponto de vista de equilíbrio, de projeto e tudo mais, esses jogadores todos é muito bom no mundo mágico, mas na prática é muito difícil, cara. E realmente, dividir essa multa por vários jogadores é uma garantia que daqui a 5 anos, 4 anos, você vai ganhar dinheiro, cara. Mas agora, o Chelsea tá competitivo, eu te pergunto? Não tá. Então, sabe quando alguém defender Todd Boyle e a direção do Chelsea? Lembre-se que ele tá mentindo pra você, porque na prática, se você olhar o elenco inteiro, você sabe que ele tá mentindo. Você sabe que ele tá mentindo na sua cara. Você sabe que esse tipo de pessoa não tem caráter nenhum. Então aqui eu falo pra vocês, se a pessoa tá falando que o projeto é tão maravilhoso, mas na prática você olha pro elenco e você vê salários divididos em jogadores que nunca deveriam ter vestido a camisa do clube, você sabe que essa pessoa não presta. Que essa pessoa tá mentindo. Se ela diz ter tanto conhecimento, por que ela tá passando isso pra frente? Fica aqui a crítica. Porque eu adoro esses defensores da direção do Chelsea, simplesmente esquecem que na prática dá pra provar que eles estão errados, cara. E aqui vem o caso Caicedo e Enzo Fernandes, cara, que a galera vai usar. E aqui é muito fácil de entender o que aconteceu aqui. Tem como Caicedo e Enzo Fernandes serem vendidos mais caro do que eles custaram? Sim, é totalmente possível. Mas agora tem algumas condições. Essas condições são escassez no mercado, necessidade. Tem times que vão precisar desses jogadores. São poucos os clubes que vão pagar mais do que o Chelsea pagou, mas pode acontecer. Outra coisa que pode acontecer para eles serem vendidos mais caros é a evolução deles. Eles evoluírem muito, absurdamente. É óbvio que alguém grande pode se interessar por eles serem vendidos mais caros. Mas o objetivo nem é esse. O objetivo com Caicedo e Enzo Fernandes é não desvalorizar. E aqui eu vou explicar pra você de novo com um argumento, com um exemplo. A gente tem Declan Rice, 20 e poucos anos de idade. Caicedo é melhor que Declan Rice? De jeito nenhum. Seria um absurdo eu afirmar isso. Declan Rice é um jogador melhor, tem várias valências que Caicedo não tem, só que ele é mais velho. Então é óbvio que, em teoria, ele deveria ser melhor. Só que o ponto não é por isso que eles contrataram. Não é pela idade, potência. Não é. É porque você pegar um recorte de 4 anos de Declan Rice, que há 4 anos, ele vai estar valendo muito menos do que o Arsenal pagou. Não tem como vender ele muito mais caro que isso. Mesmo que ele esteja jogando muito bem. Não dá pra vender mais caro do que o Arsenal pagou. Então a desvalorização dele é grande. Agora, pegue Caicedo em 4 anos. Caicedo vai estar quase com a idade que o Declan Rice foi vendido pro Arsenal. Ou seja, Caicedo ainda vai estar valendo um valor absurdo. E se até lá surgir um jovem muito bom que tá disputando a vaga com ele, você pode vender Caicedo quase do valor que você pagou. Perca de dinheiro mínima. E vai ter valido a pena pelos anos que você ganhou com o jogador. Pelas coisas que você ganhou por ter ele dentro do elenco. Você tá começando a entender que você não precisa focar só no valor que o Chelsea vai ganhar com a venda, mas você também pode focar
focar no valor que eles não vão perder, porque o objetivo do projeto é não perder dinheiro, é perder o mínimo possível e ganhar o máximo possível com vendas. É assim que ele funciona. E a pessoa pode vir enfiar 1000 argumentos tirados do cu que não dá pra validar na prática, porque na prática você vê o que tá acontecendo em campo, você vê o que o Chelsea tá fazendo. Olha a quantidade de jovem que nem sequer vai vestir a camisa do nosso clube, que eles contrataram nos últimos anos, cara. É disso que eu tô falando. Agora a gente vai comparar um pouco com o período Roman Abramovich, que aqui é a parte que eu fico pistola, velho. Os críticos de Abramovich. Ai, Abramovich não sabia o que estava fazendo, ele não sabia gerir o clube. Então como é que ele ganhou tanto, o filho de uma... Ok, censurei, calma. Vamos lá, vamos tentar explicar esse caso aqui, que é o que mais me irrita. O Roman Abramovich, ele tinha uma ideia de projeto que era maravilhosa. O Roman Abramovich tratava o Chelsea como a mais absoluta elite do futebol. A cobrança era absurda pra treinador e jogador pra estar jogando aqui. Ao ponto do treinador, se fizesse a sequência de derrota, se não fosse muito bem no período, demissão. Não era uma demissão como a que rolou com o Pochettino no período Boyle. Por exemplo, essa de Pochettino que eu tô falando aqui pra vocês, rolou assim. Ah, Pochettino queria jogadores, não queria dar o jogador de Pochettino, aí eles falaram, ah, então vai embora. Pronto, trouxemos outra bucha pra botar aí que não vai reclamar. Foi o que rolou basicamente na prática. Até porque ele provou que ele podia, né, colocar o Chelsea entre os top 6, né, o Big Six. Então, em teoria, deveria ter dado continuidade, mas ele não é demitido pelo desempenho em campo. Na era Abramovich, todo treinador era demitido por desempenho em campo. E tinha treinador que tava bem, cara. Se olha pra Sarri, os resultados de Sarri eram bons. Só que, e o futebol em campo? Não era, ok? Se olhar o futebol de Sarri, a galera tava pistola com o Chelsea que tava jogando ali, cara. Pistola com apanhar pro Manchester City, por exemplo. Hoje a gente olha pra isso e pensa, a cobrança era absurda, cara. Porque Sarri conseguiu entregar resultados sólidos, como muitos outros treinadores na época conseguiram. Só que a cobrança era muito alta. O dono do Chelsea tratava o clube como elite. Se você não entregar o máximo que esse elite pede, você vai embora. Ponto final. E aí também nas contratações, você podia ver essa elite existindo. E aqui a gente tem um ponto que eu preciso explicar pra vocês. E eu quero que você fixe na cabeça, você torcedor do Chelsea. Mas antes de eu explicar ele, eu vou pedir pra você, não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Ajuda bastante o canal, ok? Outra coisa que você pode fazer pra ajudar esse vídeo aí pra frente é você usar a opção de hype aí na aba de comentários. Se você quiser ter um contato maior comigo, me siga no Twitter, @ddcorvo. Lá eu comento diariamente o que tá acontecendo no mercado do futebol ou até as notícias do futebol mundial. Agora vamos continuar, cara. O Chelsea de Roman Abramovich errava tentando acertar. O Chelsea de Todd Boyle erra tentando errar e ponto final. E aqui vem essa diferença. Vamos lá. Quando o Chelsea bota uma grana absurda em Kepa, em Morata e em muitos outros jogadores, era tentando acertar. Eles tinham jogadores que nas épocas, e se você não pegar o recorte de depois, mas sim o recorte da época, eles estavam jogando muito. Eles eram um absurdo. Então, quando o Chelsea põe dinheiro nesse jogador, ele tá dizendo, eu quero a elite do futebol dentro do meu clube. Eu pago o quanto for necessário. Eu pago 100 milhões na multa e eu dou 20 bilhões de salário pra ele. Ele vai jogar no meu clube e eu quero o melhor dele em campo. A cobrança é tão grande daquela época que se o cara não fosse um absurdo pelo valor que ele custou, a torcida ia descer o pau nele. Mas, o que eu tô pra dizer pra vocês é que esse erro é tentando acertar. Como muitas outras contratações do período Abramovich, cara. Elas eram erros tentando acertar. O valor que Kepa custou era tentando acertar no goleiro certo pro futuro. O goleiro que ia crescer com o time que já era um absurdo. Só que nunca deu certo. E aí já não é mais culpa do Chelsea, da direção. É culpa do jogador também, cara, que não conseguiu se comportar da melhor maneira, se desenvolver do melhor jeito e tudo mais. Acontece, nem todo jogador dá certo em vários locais, tá ligado? Tem jogador que é bom e às vezes não vai dar certo em vários times, cara. Você tem que entender que é questões de como funciona mesmo a contratação de jogador, cara. Às vezes as coisas não encaixam, às vezes não se encaixa com a cultura do clube, não se encaixa com o treinador, acontece. Agora, tem uma acusação que rola bastante, que é, o Chelsea não contratava jovens e não pensava no futuro. Isso é mais absurda mentira. Isso aqui é mentira. Isso aqui é falácia. O Chelsea contratava, sim, vários jovens. Sim. Se você pensar bem, até Kevin De Bruyne tava lá quando ele era jovem, antes dele ficar um bom jogador. Ele tava lá. Salah tava lá. Lembra? Ele tava lá no início da carreira. Agora, por que eles não ganharam espaço? Bom, vamos explicar esse caso aqui. Kevin De Bruyne queria jogar. Ele era jovem, ele era talentoso, ele queria jogar, ele queria estar em campo. Ele não tinha espaço, não porque Mourinho era uma figura do mal ou a direção do Chelsea, mas sim porque tinha 7 outros caras pra ele disputar. O elenco era cheio demais, cheio de talento, cheio de jovens, cheio de cara pronto também. E pela experiência dos jogadores que estavam ali ao lado dele, ele não tinha espaço nenhum. E ele ainda não era bom o suficiente. Então quando ele é emprestado ali pra Bundesliga, ele ganha a experiência necessária, ele vira um bom jogador, e aí sim ele ganha o nível que fez ele ir pro Manchester City. Antes
antes disso ele não era, assim como muitos jogadores. Assim como usam a falácia de que Calafiori foi tirado pra otário por Mourinho e mandou ele embora, sendo que na época ele não era bom. Ele ainda não era bom, ele ia ficar bom. Como todo jovem, ele tem erros, defeitos, coisas que tem que ser lapidadas. É aquela casca que eu sempre falo aqui no canal, que ele precisa criar. E antes disso, não dá pra colocar ele lá. Então, o que acontecia muito no período Abramovich é que o elenco principal era tão bom que o jovem não tinha espaço. Então, apesar dele trazer vários jovens, poucos encaixavam no elenco, porque o elenco principal era muito forte. Agora, a gente tá pensando, qual jovem desses jovens aqui que não sabem jogar ainda vai poder ter o melhor desempenho pra gente botar no elenco principal? É assim que a gente tá pensando hoje. Antigamente não era nem possível, porque o elenco principal era muito forte. Então, sim, tinha muito jovem também. Sempre foi um foco da estrutura do Chelsea. Eu diria que o problema é na lapidação, em quem tava ali por trás de lapidar esses talentos e principalmente em escolher os talentos certos. O Chelsea escolhia sempre o jovem errado naquela época. E sim, tem críticas que você pode fazer ao período Abramovich, mas sinceramente nenhuma delas chega perto das críticas que você vai fazer ao período Boyle, porque o período Boyle é uma merda. O período Todd Boyle é muito ruim. É um período que não dá pra defender, não dá pra você passar pano, não dá pra você fazer vista grossa. A gente é um time bem mais fraco do que era antigamente, cara. Nosso melhor período ainda foi com o Tuchel lá atrás, e até agora a gente não chegou nem perto daquele período. Então aqui tá as diferenças, cara. E hoje o Chelsea erra querendo errar. E aqui eu vou tentar explicar essa afirmação que eu tô fazendo. O Chelsea hoje, se você olhar pro projeto, como é que ele tá fazendo, ele tá contratando um jovem que não tem nível pra tá jogando aqui. E aqui eu vou usar outro argumento, outro exemplo. Pega ali o Morodion. Tá, ele não tem nível pra jogar no Atlético de Madrid, mas ele tem nível pra jogar no Chelsea? Desde quando a gente é inferior ao Atlético de Madrid? Quando foi que a gente virou inferior do Atlético de Madrid, cara? Eu te pergunto, na nossa época, a gente ia pegar Griezmann do Atlético de Madrid, contratar e botar aqui. Ah, mas isso não tá pensando no futuro? Então continue pensando no futuro e perdendo no presente até não acabar mais. E continue pensando que daqui a 5 anos tudo vai ser melhor. Quando bater 5 anos, a gente pensa em mais 5 anos. E a gente nunca ganha nada. Isso aqui é o que eu vou usar aqui de argumento final, cara. Como é que a gente contrata o pior zagueiro de um time? Como é que a gente sabe que um time tem um zagueiro melhor, tem um meia melhor, tem um atacante melhor e a gente vai no que é pior porque ele tem menos idade? Isso não faz nenhum sentido. Com toda a sinceridade do mundo, isso não faz absolutamente nenhum sentido. A gente é o time grande, não um time pequeno. O time pequeno contrata o jovem mais barato porque não tem grana pra pegar o mais velho. Será que isso ainda não entrou na cabeça da rapaziada, cara? Será que a gente vai continuar argumentando e defendendo isso aqui? Você pode argumentar do ponto de vista financeiro, é maravilhoso mesmo. Agora, do ponto de vista de futebol, a gente é um time inferior, cara. O Chelsea tá muito menor do que o que ele era. Olha o que esses caras fizeram. E vocês, torcedores, começaram a aceitar tudo. Como se fosse normal. Como se tá... Não, tá tudo bem. A gente vai contratar um moleque de 20 anos que ainda não jogou. Vamos depositar toda a fé nele que ele vai jogar bem. Não existe esse cenário, meu amigo. A gente era um time grande que disputava Champions. Agora a gente tá na Conference. E eu nem sei se a gente vai ganhar. Você tem noção do quão pequeno ficou o Chelsea? E ainda vem gente me falar que esse projeto é pensando no elenco campeão pro futuro. Cadê? Cadê os jovens promissores? Porque os jovens promissores estão em outros elencos. Tá no Barcelona, tá no Real Madrid. Cadê a gente pegando os alvos do Real Madrid? Não, a gente tá pegando o jovem de 19 anos que ainda não jogou. E não é bom. E tentando desenvolver ele e rezar pra que ele dê certo pra jogar aqui. Com toda sinceridade, pra quem defende essa merda, vá tomar no olho do seu... Pronto, termino por aqui, cara. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Desculpa terminar desse jeito. Agradeço os likes de vocês. Agradeço também quem hypou o vídeo. Muito obrigado. E eu agradeço você que chegou até aqui nesse final. Agradeço a sua presença. E sim, eu tô censurando os palavrões aí. Incômodo pra uma galera. Então, eu vou censurar a partir de agora. Pra você que vai ouvir na sua caixa. Desculpa, cara. Mas não tem como usar outra palavra, cara. Não tem como não usar uma palavra dessa quando eu vejo gente distorcendo a realidade pra fingir que alguma coisa é boa, cara. Eu odeio a direção atual do Chelsea. É isso, rapaziada. Tchau.